você já se perguntou qual a origem de Krusty, o palhaço de Os Simpsons, e por que ele é tão parecido com o Homer Simpson? São perguntas que vamos responder nesse vídeo. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando novamente de Os Simpsons e com algumas perguntas relacionadas a esse cara aqui, esse palhaço. Ele mesmo, Krusty, o cara em teoria mais divertido de Os Simpsons. Em teoria, pelo menos ele deveria ser. Então se curtiu o tema desse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se curte o conteúdo que a gente posta aqui, considere se inscrever para não perder absolutamente nada. Eu já te enrolei pra caramba, então bora falar de Krusty, o palhaço dos Simpsons. Eu não vou negar, eu sou fascinado por histórias de origem e saber como os personagens eram antes de os shows começarem. O que motivou, o que fez dele aquele personagem. E com o Krusty não é diferente. Pois bem, de todas as centenas de personagens secundários e bem coloridos de Os Simpsons, não há ninguém tão memorável ou tão bizarro quanto o Krusty o palhaço. Ele é o apresentador de seu próprio programa de TV infantil, que passa pela manhã no canal 5 de Springfield. Mas ele é muito mais do que um comediante completamente maluco e de nariz vermelho. Desde o início do show, o Krusty tem sido um dos personagens mais bem desenvolvidos e também complexos do programa. Ele não é um palhaço brilhante, nem mesmo aquele clichê de palhaço triste. Ele é um cara puto da vida, amargurado e que toma uma série de drogas para melhorar o seu equilíbrio e também humor. Mas ele também é incrivelmente motivado a ser podre de rico e também famoso, por mais que ele já seja famoso, ou pelo menos permanecer assim. O Krusty, sem sombra de dúvidas, é um homem bem complicado e com uma história bem elaborada. Então, vamos lá, mergulhar na história de vida do palhaço Krusty. E começando pela sua infância, ele já rejeitou uma vida como um estudioso judeu. Cartman ficaria pé da vida com isso aqui. O episódio de 1991 dos Simpsons chamado Like Father, Like Clown, ou Tal Pai, Tal Palhaço, fornece muitas informações e explicações sobre o porquê do Krusty ser do jeito que ele é. Resumidamente, ele tem alguns grandes problemas com o seu pai, o que é algo que é a explicação da maioria dos traumas das pessoas adultas hoje. Ele vai à casa dos Simpsons para jantar e dá a bênção, faz a oração em hebraico. A Lisa, sempre observadora, entende que o Krusty é judeu, e quando ela lhe faz perguntas sobre isso, ele começa a chorar, cara. O resto do episódio é meio que uma paródia de filmes lá da década de 20 até a década de 80. Aqueles filmes em que jovens querem ser artistas e não simplesmente cantar na sua igreja. Mas na versão dos Simpsons, o Krusty tem uma briga com seu pai porque ele rejeita o desejo do pai dele de que ele estude o Torá e, na verdade, ele segue para ser um comediante e também um palhaço. Krusty o palhaço, já começando aqui a primeira curiosidade, é apenas um nome artístico de um cara chamado Herschel, deixa eu falar o nome dele aqui, ó. Shmoykel Pinchas Yerusham Krustovsky. Pô, é difícil falar, hein? Herschel Shmoyken Pinchas Yerusham Krustovsky, ou qualquer coisa que seja pronunciada melhor que isso. Enfim, o Krusty nasceu em Springfield, de um pai que era rabino, chamado Hyman Krustovsky, e a sua mãe, que era uma mulher, a Rachel, obviamente era uma mulher, que infelizmente morreu quando o Krusty tinha apenas 13 anos. E por isso ele ficou afastado do seu pai por décadas, por isso e por outras coisas também. Antes então de deixar a sua vida tranquila, mas realmente nobre como um estudioso do Torá, Krusty tentou fazer o seu pai e a si mesmo felizes, mas aquela não era a vida que ele queria seguir. As vidas paralelas, mas separadas, colidiram uma noite quando Krusty concordou em se apresentar em uma convenção de rabinos. O jovem Herschel, sua identidade totalmente escondida por uma maquiagem pesada de palhaço, fez seu ato para o deleite dos rabinos reunidos, que por acaso incluíam o seu pai, e tudo estava indo muito bem até um rabino borrifar água no rosto do Krusty, fazendo a sua maquiagem instantaneamente cair, revelando a sua verdadeira identidade ao seu pai. E envergonhado e com muita raiva do que o Krusty estava fazendo, ele renegou o seu filho ali mesmo. O Krusty então foi forçado a sair de casa e começou sua carreira como um artista, levando a sério aquilo ali, trabalhando como mímico e traçando o seu caminho até o status de estrela da TV. Mas a história de origem do Krusty não para por aí, não para apenas em desavenças familiares. Ele também impediu uma ação militar e ganhou uma filha, olha só. Num episódio lá no ano de 2000, o Krusty autografa algumas cópias do seu livro em uma feira de livros e é abordado por uma moça chamada Sophie, uma jovem garota com a idade do Bart e também da Lisa, que com cabelo verde brilhante lembra muito um certo palhaço.
Ela se aproxima do Krusty e o informa de que ela é sua filha, sem contexto nenhum, só chega tipo, eu sou sua filha. Até esse ponto, a Sophie tinha sido criada inteiramente por sua mãe, que havia dito pouco sobre o seu pai, apenas de que ele era um palhaço patético. E essa parte é maravilhosa. A Sophie simplesmente entrou no Google lá da época, né? Eu acho que era o Google já, e digitou palhaço patético e encontrou o Krusty. Isso aqui é muito bom. Então, alguns flashbacks explicam como o Krusty se tornou o pai, assim como as razões pelas quais a mãe da Sophie, a Erin, a manteve fora da vida do Krusty. Erin estava servindo como soldado, não sei se tem gênero nisso daqui, no início da Guerra do Golfo nos anos 90, e conheceu o Krusty quando ele se apresentou em uma turnê. Na manhã seguinte ao breve, mas muito físico encontro, ela tentou sair para cumprir suas ordens militares, que era matar o Saddam Hussein. Ordens, no mínimo, altas. Só que o Krusty abordou ela enquanto ela tentava atingir seu objetivo, que era matar o Saddam Hussein. É mostrado também como, efetivamente, a filha do Krusty foi feita. Algo que envolve a Erin estrangulando o nosso querido Krusty e nunca mais falando com ele. Foi, no mínimo, divertido pro Krusty, eu acho. E esse cara, que tem uma história bem triste com seu pai, com sua mãe morrendo, e também com uma filha que ele meio que acabou de descobrir, pelo menos nesse vídeo ele acabou de descobrir, ele também é um cara muito viciado em várias coisas. O Krusty, como sabemos, tem muito dinheiro, uma imagem distorcida da vida devido à fama e uma série de problemas psicológicos. Como pode acontecer com frequência a alguém com pelo menos um desses fatores, o Krusty desenvolveu uma série de escapes pouco saudáveis. Em outras palavras, ele é um homem que tem muitos vícios, em grande detrimento de suas finanças e também de sua saúde. Ele possui uma necessidade quase patológica de acumular e desperdiçar dinheiro. Maravilhoso isso daqui. E ele é fã de omeletes feitos com ovos presumivelmente caros, de condor, ameaçado de extinção. Tem que colocar esses asteriscos aqui. E também acende seus cigarros com notas de $100. Ele também é claramente viciado em jogos de azar, que imprudentemente aposta em eventos com resultados virtualmente garantidos, como uma ópera e um jogo dos Globetrotters, chegando a ir à falência várias vezes e também apostou os seus últimos $10 em um cavalo de corrida. Vou dizer que ele perdeu, né? Além desses vícios em coisas que não são entorpecentes, mas que são péssimas para você ter um vício também, ele tem vício em coisas que são entorpecentes. Algumas pedras que ele cheira, por exemplo, que segundo ele são estabilizadores de humor. Também para lidar com o estresse de sua carreira de alto nível, segundo ele se transformou em um alcoólatra e também fumante inveterado, que antes também era viciado em um analgésico, que pelo menos esse analgésico chamado Percodan, ele não usa mais, pelo menos esse. E com todos esses vícios, ele desenvolveu, sabe o quê? Muitos problemas cardíacos graves. Talvez seja pela sua idade avançada, hábitos autodestrutivos, como a gente mencionou, ou algumas combinações das duas coisas. O Krusty sofre de uma série de problemas cardíacos, médicos também. Ele já sofreu um ataque cardíaco fulminante durante uma transmissão ao vivo e caiu no chão segurando seu peito e ofegando por ar. E mais tarde é revelado que ele agora colocou um marca-passo, então tá tudo bem ou menos pior para ele. Mas dada a origem do Krusty, por que carambas o William ele se parece tanto com o Homer Simpson? Embora seja fictício, o Krusty é o último palhaço infantil da TV, superando até o Bozo. E o criador dos Simpsons, Matt Groening, também extraiu a inspiração para ele de outras fontes. Mas o Krusty ser parecido com o Homer talvez tenha sido intencional. A aparência física do Krusty foi inspirada por alguém muito mais próximo de Springfield. Isso mesmo, o Homer Simpson. Olha atentamente. O Krusty e o Homer têm exatamente a mesma constituição e características faciais. O Krusty é basicamente o Homer com maquiagem de palhaço. E no começo do show, o Matt Groening brincou em fazer do palhaço o alter ego do Homer. Ele disse que a ideia original por trás do Krusty era que ele era o Homer disfarçado, mas o Homer ainda não conseguia nenhum respeito de seu filho, que adorava o Krusty. Isso aqui seria sensacional. Ele diz também que eles estavam com tanta pressa no começo da série que o Groening pensou, é muito complicado de fazer isso. Então, vamos simplesmente seguir para caminhos distintos, mas ainda permanecer com o Krusty sendo uma cópia do Homer com maquiagem. E é por isso que ele se parece tanto com o Homer Simpson. Mas e aí, você sabia tantas coisas sobre a origem do Krusty, o palhaço dos Simpsons? Deixa aqui nos comentários se você sabia e se tem alguma coisa muito relevante que deixamos de comentar aqui.
Como sempre, comenta também tudo que você quer assistir aqui no canal, seja de Os Simpsons, South Park, Family Guy, Moral Orel e qualquer outro desenho que a gente já falou e que ainda talvez não tenhamos falado aqui. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito, considere se inscrever para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia, eu te vejo na próxima.